Graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa, e eu queria convidar você a meditar comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos no episódio de número 48 dessa série Meditação no Evangelho de Lucas. Se você perdeu algum dos episódios e quer ficar por dentro de tudo que rolou até agora, é só ir na playlist no YouTube Meditação no Evangelho de Lucas, do canal Rodrigo Barbosa. Lá você vai encontrar todos os episódios que já passaram e assim ficar por dentro desse enredo maravilhoso que tem sido edificante para nós a cada dia. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo de número 10 ao 17, onde Jesus milagrosamente alimenta mais de 5.000 pessoas. Separe os próximos 10 minutos, pegue a sua Bíblia e vamos crescer em graça e conhecimento. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já era o dia, começava a declinar. Então, chegando-se a eles, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhe sobrejou 12 cestos de pedaços. O Senhor Jesus havia enviado os 12 discípulos a uma missão de anunciar o reino nas aldeias e nas cidades. Então, eles regressaram maravilhados, porque haviam expulsado demônios. Estavam contando para Jesus tudo o que tinham feito, como no caminho, como no decorrer de todo esse envio de Jesus, eles foram providos por Deus diariamente, como eles conseguiram expulsar demônios, como eles curaram pessoas. Eles estavam maravilhados com aquilo que Deus havia capacitado a eles de fazer. E regressando, Jesus resolve ir com eles para um lugar deserto, para uma cidade chamada Betsaida. O interessante que a gente já pode parar para pensar aqui é a necessidade que Jesus encontra depois de um trabalho missionário, depois de terem executado essa tarefa, dos discípulos descansarem. Jesus procura um lugar deserto com os discípulos. Jesus fala assim: olha, agora vamos descansar um pouco, vamos sair, é necessário repor as energias, é necessário um momento a sós com Deus. O Senhor não está aqui falando para eles tirarem folga ou tirarem um dia de descanso simplesmente das energias físicas, mas é necessário tirar um tempo para Deus. Sempre que Jesus procura um lugar deserto, sempre que Jesus, a gente viu até aqui no Evangelho de Lucas, que sempre que Jesus busca lugares desertos é para ele estar a sós com Deus. Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo: legal, vocês viram que coisas maravilhosas eu capacitei vocês de fazer, mas não esqueçam que o mais importante é buscar Deus. Que coisa mais linda! Será que tiramos tempo em meio à nossa correria? Será que tiramos tempo em meio aos nossos afazeres? Será que tiramos tempo em nossos ministérios, por mais agitados que sejam, para recarregar as forças em Deus? Isso é importante para as nossas vidas.
Só que a multidão soube disso, sabia que eles estavam indo para aquele lugar deserto. E foram atrás dele. E a multidão seguiu eles, encontrou eles. E Jesus não resiste, Jesus os recebe. E Jesus começa a falar do reino de Deus, começa a sarar as pessoas que têm necessidade. Sabe, por mais que as nossas necessidades sejam urgência, a sede das pessoas pelo reino de Deus é maior. Entenda uma coisa, nunca negue aquele que busca o reino. Nunca negue aquele que busque encontrar em você sinais do reino. Nunca feche a porta para aquele que quer saber do reino de Deus. O Senhor te capacitou, e onde quer que você vá, em qualquer circunstância, que seja no seu dia de folga, que seja no seu dia especial, não deixe de receber aquele que tem sede do reino. Sabe, existem pessoas que determinam dias de folgas para elas. Nesse dia aqui eu estou de folga. Gente, reino não tem folga, é urgente a pregação do reino. Não, se o Senhor colocou pessoas no seu caminho perguntando, se o Senhor colocou pessoas no seu caminho necessitando, faça como Jesus, que o seu coração se mova de íntima compaixão por essas almas e que você possa compartilhar do reino. O interessante é que depois de um tempo os discípulos olham ali, veem que está entardecendo e falam: Jesus, olha, é bom dispensar esse povo aí porque está ficando tarde e não tem onde comer, a gente está num lugar deserto, não tem onde o povo se abrigar. Sabe, os discípulos estavam cansados, os discípulos não viam a hora de ficar um pouco a sós com o mestre de novo, a multidão não dá paz, e Jesus, movido de íntima compaixão, fala mais uma coisa para os seus discípulos, fala assim: dá a vocês de comer, dá a vocês de comer. Vocês não saíram pelas aldeias e não deram de comer para vocês? Vocês não saíram por aí nessa jornada que eu os enviei e vocês não foram sustentados pelas pessoas? Então agora dê vocês de comer às pessoas. Sabe o que é interessante aqui? É que a gente está vendo um evangelho nos últimos dias, que um evangelho onde os supostos homens de Deus querem simplesmente que as pessoas os alimentem. Fica pedindo e pedindo: abençoa a vida do profeta, abençoa isso, e que honra o profeta que você será honrado. Mas aqui Jesus diz para os enviados dele dar de comer para a multidão. É fácil uma multidão sustentar um, e quem sabe 12 sustentar uma multidão? É isso que deve ser pensado. Não é só receber, é dar também. Não, mas aqui eu alimento eles com a palavra de Deus. Mas aqui o Senhor está falando de alimento físico, o Senhor está falando de comida. Essa é a questão aqui. É uma linha, é uma via dupla. Eu dou, eu recebo. Olha que coisa interessante. E os discípulos acabam sendo até um pouco irônicos. Diz assim: não, Senhor, como nós vamos dar de comer? Porque nós só temos 5 pães e 2 peixes, que nem era deles, era de um rapaz que estava ali na multidão. Como que nós vamos alimentar mais de 5.000 homens? Entenda, são quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então havia ali cerca de, vamos chutar baixo, mais de 10.000 pessoas. E eles acabam sendo irônicos, falam assim: nós só temos 5 pães e 2 peixes, e nós não temos nem condição, mesmo que nós fôssemos procurar nas vilas, onde nós acharemos uma padaria aberta agora, para que pudéssemos comprar mais de 10.000 pães. Não temos dinheiro para isso, Senhor. O Senhor olha, porém, os seus discípulos e quer ensinar eles algo maravilhoso. Fala assim: olha, organize essas pessoas em grupos de 50 e 50. E assim faz. Então Jesus pega os pães e os 2 peixes e agradece a Deus. O Senhor pega os pães e os peixes, olha para o céu e os abençoa e parte. Uma coisa que nós devemos entender é o seguinte: se Deus enviou, Ele dará a provisão. E sempre que for para alimentar e sustentar a obra enviada por Cristo, Ele dará recursos, porque nós não dependemos dos bens materiais, nós não dependemos de dinheiro para a obra do Senhor. A obra do Senhor depende do Senhor, e é o que Cristo faz: pega os pães, pega os peixes e abençoa-os olhando para o céu.
Será que em tudo o que estamos fazendo estamos olhando para o céu e pedindo a bênção de Deus? Eu tenho certeza que tudo aquilo que for do homem, que tudo aquilo que for simplesmente pensado nos recursos financeiros e tudo aquilo que for pensado naquilo que temos, nós não conseguiremos grandes coisas. Alimentaremos alguns, mas sempre que olharmos para o céu, dermos graças a Deus e acreditarmos que Ele é o provedor da obra, tudo acontecerá. Porque o que determina a obra não é a conta bancária, o que determina a obra não é o que eu tenho na minha casa, o que determina a obra é depender do Senhor, sempre, sempre, sempre. E o Senhor deixa uma lição maravilhosa para os 12 aqui, que eu acredito que eles vão carregar isso por todo o seu ministério. Depois daqueles 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos cheios e todos ficaram saciados. Sempre que formos tentar fazer as coisas pelos nossos recursos, pela nossa própria capacidade, às vezes pode faltar, às vezes nem todos serão completos, mas quando fizermos as coisas na direção do Senhor, todos se saciam. E o interessante, sobrou 12 cestos, 12 apóstolos. Tipo, Jesus está mostrando para eles, está vendo? Eu fiz e ainda sobrou um cesto para cada um de vocês. Cuidem do reino, cuidem das ovelhas famintas do meu Pai. Façam crendo que Deus conhece e é Deus o sustento, e vocês nunca ficarão desamparados. Pense nessas coisas, que possamos meditar em tudo isso, saber que na obra o grande provedor é o próprio Deus. Então, a obra que tenta extorquir dos homens, a obra que tenta sugar dos homens para que ela seja mantida, não é de Deus, porque Deus é o próprio provedor da obra. E Ele coloca rapazes com 5 pães e 2 peixes para dar tudo o que tem. O Senhor multiplica os recursos. O Senhor cuida dos que são seus. Pense nessas coisas. Um abraço a todo você que compartilha esse evangelho. Cresça cada dia em graça e conhecimento. E espero que você expanda essa mensagem compartilhando para todas as pessoas. Um abraço, fique com Deus e, se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta de novo. Abraço.